Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3. Eu preciso só um pouquinho de retorno aqui, que eu não estou me escutando direito aqui. Jonas capítulo 3. Versículo 10. Aí sim. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Santíssimo Deus, diante desta palavra lida, clamamos ao Teu Espírito por compreensão, clareza, aplicação da nossa vida. Ilumina-nos, Senhor, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto a exposição de Jonas, já vimos no capítulo 3 alguns alertas que chamamos de alertas urgentes a ouvidos obstruídos. Já vimos que um dos alertas, aqui no texto, aplicando para a nossa realidade, foi a pregação como instrumento de combate à maldade. Vocês se lembram disso? Eu espero que sim. A pregação como instrumento de combate à maldade. Deus levanta Jonas para confrontar a maldade dos ninivitas. E a mensagem tinha a ver com a vinda do juízo de Deus sobre Nínive. Depois, especialmente semana passada, e sim nós abordamos esse segundo alerta urgente para ouvidos obstruídos, falamos sobre ouvir é sempre o melhor a fazer. Isto é, enquanto Jonas pregava, o povo, tocado pela realidade da sua maldade, foi visitado por alguma consciência e precisou rever o seu comportamento social, pelo menos, e constatar que a maldade realmente não era aceitável. Se não mudasse o comportamento, a atitude, Deus iria vir com juízo sobre Nínive. Pois bem, é importante nos recordar que tudo que está acontecendo com Jonas em Nínive, e aí eu quero que você faça uma viagem comigo, imaginando as trilhas, as peregrinações, as caminhadas de Jonas por Nínive. Como era uma cidade grande, ele gastou algum tempo andando, percorrendo, caminhando pela cidade e vociferando: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Claro, o registro é uma síntese da mensagem, para dizer para nós que a mensagem de Jonas foi avisar sobre o juízo de Deus que viria sobre a cidade, caso os moradores não se arrependessem. O que isso tinha a ver com Israel? Jonas está fora de sua pátria, está fora do convívio com o seu povo. Nos lembremos que Jonas desenvolveu o seu ministério durante o reinado de Jeroboão II, lá por volta do século VIII a.C. O que estava acontecendo nesse período sob o reinado de Jeroboão em Israel? Israel, evidentemente, estava dividido em dois reinos, não é? O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinha como capital Samaria, e o reino do sul, chamado de reino de Judá, a capital era Jerusalém. Moralmente, o governo de Jeroboão II foi um desastre terrível, realmente de profundo declínio espiritual, corrupção, apesar do crescimento econômico. Foi um governo que gozou de crescimento econômico, de paz nesse sentido, mas a vida moral foi uma tragédia. Por quê? Porque Jeroboão II seguiu os passos de seu antecessor, Jeroboão I, e outro rei chamado Jeú,
que foram responsáveis por introduzir na adoração de Israel bezerros de ouro nos lugares de culto em Israel. Então, esses líderes que antecederam Jeroboão II provocaram idolatria em Israel. E Jeroboão II assimilou esse tipo de comportamento, esse descompromisso com Deus, e essa idolatria e apostasia, esses desvios fizeram com que Israel vivesse esse tempo de declínio importante espiritualmente falando. Por todo o reino de Jeroboão II havia essa descaracterização da fé. O segundo livro dos Reis, por exemplo, no capítulo 14, versículos 23 e 24, há uma menção para Jeroboão, dizendo que ele não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão. Primeiro, seu pai, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, porém andou neles. Então isso mostra que Jeroboão II seguiu os maus exemplos de seus predecessores, não buscou mudanças, não buscou correção para os problemas espirituais de Israel. Por que eu estou falando de Israel se Jonas está em Nínive? Por que eu estou falando de Israel se a mensagem de juízo foi para Nínive, era para Nínive? Ah, meus irmãos, porque se os moradores de Nínive, que estão sendo confrontados aqui no registro do livro de Jonas, se eles foram alvos da pregação de Jonas, avisando sobre o juízo de Deus que viria pela distorção na maneira de viver daquele povo incrédulo e corrupto, mostrando que Deus se importava com aquilo que os homens faziam no mundo, com aquilo que os homens fazem no mundo, Deus se importa. Deus se importa com as atitudes perversas e maldosas do ser humano. Deus manda Jonas descortinar os pecados desse povo incrédulo. Se Deus faz isto com um povo que não era seu, seria diferente para um povo seu? Esta mensagem, essa história de Jonas se tornara conhecida em Israel. Deus tinha uma mensagem por tabela para Israel. Deus não ia admitir a continuidade daquelas distorções morais e espirituais do seu povo, não. Eles iriam sofrer as consequências do desvio, como ele não admite, ele não tolera, e há um limite da sua paciência para a explosão da maldade e perversidade humana. Os ninivitas faziam isto, eram perversos, cruéis. Então Deus levanta Jonas para sair da sua terra, ir até o lugar onde parecia que não havia jeito mais para a bondade. Um lugar onde a impunidade proliferava, a crueldade crescia, a quebra do mandato social era assombrosa. E por meio da pregação, Deus, usando Jonas, confronta a corrupção dos atos da impiedade nas relações sociais, o estilo de vida violento dos ninivitas, anunciando o juízo de Deus. Eu disse na ocasião anterior que não é possível olhar para essa experiência registrada aqui no texto bíblico, sem vestígios pós essa experiência, asseverar que os ninivitas se converteram de alma. Não é possível. Dizer que houve um relacionamento restabelecido com o Senhor da Aliança. Eles foram inseridos no pacto. É possível que alguns ninivitas fossem inseridos aqui no projeto de transformação da alma, mas não me parece que essa conversão em massa, entre aspas, representava uma mudança de recepção de nova natureza. Parece-nos que, e esta é a conclusão assentada na tradição reformada, parece-nos que a chamada, a conversão aqui, teve relação com uma mudança de comportamento social. Uma transformação de uma vida cruel, maldosa, que queria sempre o mal para o outro, a níveis assim inimagináveis. Eu já falei também sobre os níveis cruentos de comportamento da sociedade ninivita, cruel demais.
mas teria que mudar isso, porque estava causando uma comoção nas nações, a crueldade dos ninivitas. E aí, lemos no texto, que o povo deu crédito à voz de Deus. Isto é, o povo entendeu que viria juízo se não mudasse. O povo deu crédito à mensagem de Jonas, que era a mensagem de Deus. E desde o rei até os animais, inseridos aqui numa atitude diferente de repensar a atitude, de humilhação, que eles promulgaram até jejum, para repensar as atitudes. Houve uma mudança nesse sentido. E aí nós encontramos o verso 10, que parece contrariar a primeira leitura que fizemos hoje de manhã, que Deus não muda. Pai das luzes, em quem não pode haver sombra de variação nem mudança. E aqui lemos o texto: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e mau caminho, repito, parece-nos ser um indicativo de uma atitude pontual relacionada à crueldade social. Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Talvez alguém tenha alguma versão que diga assim: Deus se arrependeu do mal que tinha dito. Deus se arrependeu. Como é que é isso, irmãos? Veja lá em Zacarias capítulo 7, versículos 8 a 14, o Senhor tem uma mensagem para o seu povo, mostrando que a injustiça social também provoca a sua indignação. A adoração aos ídolos, as práticas pecaminosas, a distorção no culto e a injustiça social. Deus se desagrada disso. Por que você acha que há tantas menções nas Escrituras sobre a maneira como o povo de Israel deveria tratar o órfão, o oprimido, a viúva, o estrangeiro? Por que você acha que Deus se ocupa tanto com isso, dizendo ao povo como o povo deveria tratar os desfavorecidos? Tem a ver com justiça social, tem a ver com o mandato do cumprimento do mandato social, tem a ver com refletir Deus nas nossas relações. Devemos ser misericordiosos, cheios de compaixão para com o outro, porque Deus é assim para conosco. São atitudes reflexivas, nós fazemos porque recebemos de Deus. E o povo de Israel foi enviado para o cativeiro babilônico. E aqui no capítulo 7 de Zacarias, Deus apresenta a razão da disciplina. Diz o texto, versículo 9, versículo 8. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos. Julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Essa foi a mensagem do Senhor, advertindo o povo. Por que esta mensagem veio sobre o povo? Porque o povo estava fazendo exatamente isto antes do cativeiro. E isso desagradou profundamente a Deus. Então Deus avisa o povo. Agora veja o versículo 11. Porém, eles não quiseram atender, e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Não é comigo essa história. Não tenho nada a ver com isso. Ignoraram as advertências de Deus. Eu estou falando
Estamos considerando que esta resposta aqui foi do povo da aliança. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí, por causa disso, porque vocês endureceram o coração para mim, vocês não quiseram ouvir as minhas advertências, veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamarão e eu não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Isto é, eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Com uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela nem voltava, porque da terra desejável fizeram desolação. Então Deus tinha mensagem para Jonas, com esse episódio. Deus tinha mensagem para Israel. Deus tinha mensagem para as nações, na expressão dos assírios, que representava as nações, especificamente os ninivitas. A advertência foi dada. Vivam desse modo e vocês serão muito abençoados. Mas se não quiserem me ouvir, eu derramarei minha disciplina e meu juízo sobre vocês. Porque não poderia ser, isso não é, isso tá, uma atitude diferente desta, contingencial. Obedeça, viva bem. Desobedeça, viva mal. Essa dinâmica é harmoniosa com o caráter justo e santo de Deus. Porque diante da maldade, o Deus justo não se silencia, não pode se calar, ele não se cala. Move Jonas, move a igreja para denunciar o mal e o pecado no mundo. Deus não se cala. Os homens, ao ouvirem a chamada, podem se converter, repensar suas atitudes, mudar. Podem mudar. Deus abençoa, abençoará. Mas se os homens continuarem endurecidos, Deus fará o que disse que faria. Enviarei juízo sobre vocês. É esta leitura que fazemos, que observamos e que está em harmonia com as Escrituras, nas várias expressões que encontramos sugerindo essa linguagem. Deus mudando de ideia. Deus segue sendo Deus, irmãos. Nós é que mudamos. Como seres humanos limitados, nós temos necessidade de entender, de nos relacionar com Deus. E Deus mesmo é transcendente, infinitamente superior. A sua natureza é insondável, ultrapassa infinitamente nossa capacidade total de compreensão. E nossa capacidade total de compreensão é tão diminuta. Esse Deus, grandiosamente outro, incomparavelmente outro, quis se inclinar para que em nossa finitude, para que em nossa limitação pudéssemos conhecê-lo. E para isso, ele mesmo acomodou a linguagem, a criação, como ferramenta para nos aproximar no campo da nossa finitude, diante da sua infinitude, se inclinando, acomodando a linguagem e a criação para que pudéssemos compreendê-lo no nosso nível. Que graça maravilhosa! Eu fico estupefato observando esse inclinar de Deus.
permitiu que nós pudéssemos compreender o que seria incompreensível. Essa acomodação da linguagem é chamada pelos teólogos, por exemplo, de antropomorfismo. O que é isso? A junção de duas palavras gregas, né? Antropos e morfê. Antropos, homem, morfê, forma ou aparência. Isto é, Deus tomando aparência, forma humana. Linguagem em que Deus toma aparência ou forma humana. Nós encontramos, assim, expressões várias com isto, né, dentro desta área. Essa atribuição de características humanas para Deus, a fim de nos aproximar da compreensão e comunicação com Ele, ou Ele se aproxima de nós a fim de que o compreendamos. Outra forma de linguagem, também chamada pelos teólogos de antropopatismo, que é atribuir sentimentos humanos a Deus. Repito, esse movimento de Deus de se inclinar e acomodar essa linguagem para que nós, seres finitos, o conheçamos, Ele ser infinito e acima de qualquer elucubração nossa. Então Deus muitas vezes é apresentado nas Escrituras como quem tendo sentimentos humanos, emoções, exatamente para nos ajudar a entender o nível do relacionamento dele conosco. A palavra, por exemplo, misericórdia tem essa conotação forte, né? A raiz profunda da palavra misericórdia transmite a ideia do cordão umbilical que une a mãe ao seu bebê. Esse vínculo, isso é tremendo, né? Depois chamar a Rivinha para dar uma aula sobre a importância desse vínculo aí na gestação, do cordão umbilical. Este sentido dessa experiência materna, só quem é mãe pode entender isso, não é? Só quem é mãe pode entender isso, esse mistério dessa relação entre a mãe e o bebê. É usada essa ideia para falar da maneira como Deus se relaciona conosco, como misericordioso que é. Esse vínculo. Então, são expressões humanas que nos aproximam da compreensão do caráter de Deus. Outro exemplo, Isaías capítulo 59, versículo 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. O Senhor tem mão? Eu sou espiritual. Mas a forma humana dada a Deus para que nós entendamos a sua maneira de proteger-nos. A sua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Então Deus é retratado como tendo mão, que pode agir, e tendo ouvido, que pode ouvir. Outro texto, Salmo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas. Deus tem penas. Debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Deus aqui é comparado a uma ave que protege suas crias sob suas asas. Então, para que nós entendamos o caráter da proteção de Deus, essas imagens, ou essa linguagem da comunicação é dada aqui. Mesma ideia em Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Deus não se arrepende de nada do que faz, porque tudo o que faz é santo, perfeito. Ele é conhecedor de tudo, passado, presente e futuro. Inclusive, quando não existia tempo, Ele era. Arrependimento é coisa de alguém que está preso no tempo, de quem não tem conhecimento, de quem falha, fracassa. Deus nunca fracassa. De que mudança tem a ver com a atribuição ou ação atribuída a alguém que não tem controle de todas as vertentes. E pode ser surpreendido por alguma situação. Nós fazemos um planejamento aqui na igreja, no meio do caminho acontece algo que vamos ter que mudar. Por exemplo, realizamos um EBF aqui na igreja, com as crianças, uma escola bíblica de férias. Então, imaginemos que a ideia era fazermos essa EBF lá no estacionamento da igreja. Então, vamos armar uma tenda
de circo e vamos fazer EBF lá. Aliás, 70 de circo foi um meio exagerado isso, não é? Não é pensar essa estratégia. O dia está tão bonito, vamos fazer a exposição climática no tempo. Então as crianças vão jogar bola, maravilha. Aí a previsão meteorológica, segunda-feira, vai chover 15 dias seguidos. Vamos ter que repensar a estratégia, não vai dar para fazer EBF lá. Vamos ter que ir para o salão social. A gente não detém o controle das mudanças. Só que isso não acontece com Deus. Arrepender-se lá, em Gênesis 6, é uma acomodação da linguagem para dizer que Deus se entristeceu profundamente com o que aconteceu. Então, aqui no capítulo 3, versículo 10, quando encontramos a expressão Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez, não significa que Deus mudou. Deus segue sendo Deus. Nós mudamos. O que se observa aqui é a revelação do caráter misericordioso de Deus, que responde com graça às correções dos homens. Quando nós nos arrependemos, nós mudamos nossas atitudes erradas, corrigimos o curso da vida para o que é correto. É assim. Todavia, esse processo não se aplica a Deus, simplesmente porque as suas ações estão sempre radicadas em seu caráter verdadeiro, santo, soberano, sábio, livre. Ademais de saber que Deus é perfeito em seu saber, sobre todas as coisas, passadas, presentes e futuras, diferentemente de nós, que para tomarmos uma decisão precisamos considerar todos os elementos sobre a mesa, tratar com as possibilidades. Se isso acontecer, a gente faz assim. Se acontecer, a gente faz assado. A gente faz isso, Deus não é com Deus assim. As decisões de Deus são tomadas com total compreensão. Na verdade, é por meio do seu conhecimento que Ele mapeou todas as coisas, ao invés de simplesmente reagir às coisas. Ele dirige todas as coisas. Mesmo quando parece que tudo está descarrilhado, às vezes a gente tem essa impressão no mundo, né? Uma leitura, claro, limitada e falha. Esta é uma leitura limitada e falha. A leitura do caos. Pastor, esse mundo está um caos. Caos sugere descontrole total, absoluto, desgoverno. E o mundo não está sob desgoverno. Deus governa, apesar da leitura que fazemos, das imagens que temos no mundo. O mundo não está um caos. O mundo está no controle de quem controla tudo, Deus. Como estudamos aqui, a mão invisível. Esse entendimento infalível que é de Deus significa que circunstâncias inesperadas, emergências da nossa leitura não farão que Deus altere seus decretos, seus planos para a história. Os planos para o futuro estão debaixo do controle de Deus, onisciente que é, onipresente, onipotente. Deus não necessita de revisões no mecânico. Deus não necessita rever suas estratégias, seus planos. Nós sim. Deus não. Então Deus não muda, nós mudamos. Há uma frase
de um teólogo chamado Gruden, que é muito elucidativa para nós aqui agora. Ele escreveu assim: Deus é imutável em seu ser, suas perfeições, seus propósitos e suas promessas. Todavia, Deus age e Ele o faz de modo diferente em resposta a diferentes situações. Então, o que nós temos em Jonas 3:10? Temos a estrutura das contingências das bênçãos e maldições descritas na lei. Lembram lá de Deuteronômio 28 e 29? Bênçãos decorrentes da obediência, maldições decorrentes da desobediência. Pergunto-lhes, essa direção de Deus para o seu povo era só para o seu povo? Essas contingências eram do pacto, sem dúvida. Para um povo que vivia no cenário da aliança, é verdade. Mas quem não vivia no cenário da aliança estava fora das demandas desse processo? Isto é, quem agrada a Deus, quem obedece a Deus, será bem-sucedido. Quem desagrada a Deus e desobedece a Deus, vai se dar mal. Era só para o povo de Israel a aplicação disso? Claro que não. Isso é quase que um mandato criacional. Viva na minha presença, porque tudo é meu. Você verá o que acontecerá quando alguém vive na minha presença. Era para ninivita, era para israelita, é para beteliano, é para todos. Então, a estrutura da contingência aqui, das bênçãos e maldições, se aplicavam a Israel, se aplicam a toda a humanidade. Todos nós somos exortados a obedecermos a Deus, a abandonarmos a idolatria. Somos exortados a respeitar o próximo, abandonando o mau comportamento social. Todos nós somos exortados a respeitar a vida humana, o que pertence ao outro, direito de propriedade, de privacidade. Viver de forma agradável a Deus redunda em bênção. Viver de maneira desagradável a Deus traz maldição. Deus diz, obedeça-me e viva de maneira que me agrada, e você se encontrará bem em todas as áreas da sua vida. Mas Deus também diz, desobedeça-me, viva de maneira contrária ao que me agrada, e eu enviarei juízo sobre você. É a mesma linha de tratamento com os nossos primeiros pais. E toda a árvore do conhecimento, toda a árvore do jardim você pode comer. Coma livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que comer, você certamente morrerá. Deus se move de acordo com os planos que estabeleceu. E dentro desses planos está o mecanismo contingencial: bênção, obediência, bênção, desobediência, maldição. Quando o estado moral dos homens muda, isto é, quando os homens se arrependem do mal praticado, não é que Deus muda. Pelo contrário, a atitude que ele receberia de juízo será a atitude de misericórdia. Deus diz assim, obedeça-me, eu vou te fazer bem. Você vai viver de maneira bendita na terra. Desobedeça-me, e você viverá na ruína, na desgraça. Alguém que vivia na ruína, na desgraça, ouve a mensagem de como deve viver, muda de atitude e passa agora a viver de maneira que Deus diz, como Deus diz. O que é que vai acontecer? Ao invés de receber juízo, vai receber bênção. Não é Deus que muda, nós mudamos e recebemos o que está de conformidade com o que foi estabelecido por Deus. É isso que queremos dizer na expressão Deus se move de acordo com os planos que estabeleceu, e dentro desses planos há contingência. Quando o estado moral dos homens muda, Deus
distribui atitudes correspondentes à mudança. É isto. Isso é fruto da misericórdia de Deus. Veja o versículo 2 do capítulo 1 de Jonas. Levante-se, vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Capítulo 1, versículo 2. Agora veja capítulo 3, versículo 4. Jonas começou a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Mensagem de conformidade com o que o Senhor havia dito. Versículo 10. Deus viu o que fizeram, isto é, houve uma mudança aqui. O que eles fizeram? Eles repensaram seu comportamento. Como se converteram, isto é, mudaram de direção do mau comportamento, da crueldade para a bondade, se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que eles faria, e não fez. Juízo para a desobediência, misericórdia para o arrependimento. Então, essa expressão, essa linguagem de que Deus mudou, se arrependeu, é uma acomodação para dizer que Deus dá correspondente às mudanças do coração, às mudanças do ser humano. Viveu desagradável, de forma desagradável, Deus derrama seu juízo. Mudou-se, mudou o comportamento, Deus responde, dando misericórdia. Dependendo de como os seres humanos seguem suas ordens, Deus, digamos, muda a sua abordagem, não o seu plano. A sua atitude de juízo para a misericórdia. Não foi assim conosco. Nós éramos filhos da ira, irmãos. Merecíamos a condenação. Estávamos longe de Deus. Um dia, a mensagem do Evangelho nos ocorreu, veio até nós. E o que aconteceu? Mudamos de direção. Agora, não recebemos mais juízo de Deus. A atitude mudou. Recebemos misericórdia de Deus. A sentença muda, não seu decreto. Deus continua sendo Deus. Há uma ilustração curiosa, termino com ela, que nos elucida muitíssimo aqui. Porque lá no capítulo 4, depois, Jonas não entendeu isso. Nós vamos tratar disso em outro momento. Nosso irmão profeta Jonas, com tudo que passou, ainda tinha coisas no coração que precisavam ser tratadas, e elas são expostas no capítulo 4, mas não é o tema dessa manhã. Mas uma ilustração muito interessante aqui vai ampliar nosso horizonte nesse sentido. O Broche ilustra essa verdade da seguinte forma: um barco avança contra a correnteza. A correnteza lhe oferece resistência. Assim é a nação que transgride a lei de Deus. Fica sujeito ao julgamento. Está nadando, está partindo contra a correnteza lhe opõe. Os remadores mudam de direção e fazem o barco seguir a correnteza. A correnteza ajuda o barco em seu avanço. Assim também sucede à nação que se arrepende e se põe em harmonia com a lei de Deus. Fica ao alcance da sua bênção. A correnteza, porém, permanece a mesma. O que muda é o comportamento do homem diante da correnteza. Se é contra ela ou a favor dela. A correnteza não mudou, diz Broche. Somente o barco alterou seu rumo em relação à correnteza. Então ele conclui, Deus também não muda, nós é que mudamos. E a mesma lei que foi imposta em execução para castigar, agora se expressa por meio da bênção. Essa mudança de atitude de Deus, de forma alguma indica que Ele mudou qualquer coisa em sua natureza, ou em seus atributos, ou em suas promessas. A resposta da ira para a misericórdia,
diz respeito ao movimento dos homens. Diz respeito à resposta de Deus ao movimento dos homens, melhor dizendo. Deus age de acordo com a sua natureza. Uma hora Ele age de acordo com o seu amor. Outra hora age de acordo com a sua justiça, sua soberania. Quem muda somos nós. E nessa mudança do ser humano, da injustiça para a justiça, da arrogância para a humildade, o sol da justiça, Deus responde conforme a atitude do ser humano. É isso que encontramos aqui no versículo 10 de Jonas 3. Irmãos, Deus usa a pregação de Jonas como instrumento para alertar os ninivitas que viria juízo sobre os moradores da cidade, caso continuassem ofendendo a Deus com maldade, com a sua maldade e violência, injustiça, quebra do mandato social. Podemos nos lembrar do princípio da sabedoria em Provérbios capítulo 11, 19. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. Os ninivitas ouvem e, com consciência sensibilizada, admitem seu erro em suas relações sociais e mudam o procedimento e Deus resolve não destruí-los. O que encontramos aqui? Responsabilidade humana. A mudança não ocorre em Deus, porque está na estrutura do trato de Deus, no estabelecimento de como as coisas devem funcionar. Obediência é bênção, desobediência é maldição, juízo. Mas a mudança ocorre nas ações das pessoas. Somos responsáveis pela maneira como ouvimos e como agimos em relação aos confrontos que Deus nos faz. Todos nós somos responsáveis. Não espere receber menos do que disciplina se está vivendo de maneira desagradável a Deus. Deus vai lhe disciplinar. Você é responsável. Não feche os ouvidos e o coração para o que Deus está dizendo. Somos responsáveis. Mas também nós cremos pela revelação das Escrituras que Deus é soberano. Cremos que Ele é Senhor da história, nunca é surpreendido por nada, ninguém. Nunca vai precisar alterar seus planos eternos, porque alguma coisa no meio do caminho deu errado, fugiu ao seu conhecimento, absolutamente. Deus é imutável, conforme Ele mesmo diz, usando o texto de Tiago. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Assim, eu e você não precisamos nos desesperar. Como se o desespero fosse uma maneira de despertar o interesse de um Deus esquecido, mutável, ausente das minhas lutas. Para nada Deus se esquece, para nada Deus muda, para nada Deus se ausenta. Isso é tão poderoso. E essa revelação se descortinou de maneira tão poderosa, que para mostrar como Ele se inclinou para nós, revelando o seu cuidado, o seu amor paternal, revelando os seus interesses pelas nossas lutas, seus interesses pelos nossos dramas e os nossos desvios. Isso é tão glorioso que, para mostrar o ápice dessa inclinação, muito além da linguagem acomodada, Ele enviou o seu próprio Filho para assumir nossa humanidade. Que forma tremenda de comunicar seu amor. E João não poderia escolher outras palavras senão aquelas mesmas que estão em João 3,16. Deus amou o mundo dessa maneira, definitivamente assim. É a expressão para de tal maneira, é dessa e não de outra. Deus amou assim. Como? Enviando o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não morra. E não morrer ou não perecer está relacionado a crer. Receber vida eterna. Crer, receber vida eterna. Não crer, continuar morto. De novo as contingências.
do relacionamento, do pacto com a criação. Isaías 49:16, nós lemos assim, nessa linguagem antropomórfica, que é essa acomodação à forma humana. Eis, diz o Senhor, escute isso, irmão, escute isso. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Eu vejo você todo o tempo. Eu sei tudo de você. Eu conheço você. Eu me importo com você. Misericórdia plena, irmãos. Jesus é a expressão da abundância, do amor e da misericórdia de Deus, se inclinando para nós e nos livrando do juízo. É Jesus. Eu não sei se os ninivitas, eu honestamente não sei, se os ninivitas atrelaram este juízo à promessa do Messias. Não sei se eles ouviram acerca do libertador de Israel. Não sei, definitivamente. Mas sei que se eles mudaram, e diz o texto que eles mudaram, pelo menos as suas relações aqui, até onde podemos ir, e Deus agiu com misericórdia para isto, sobre eles. Também sei, aqui eu sei, que o evangelho que veio ao meu coração mudou a minha vida. E aí sim, me faz e me fará viver de maneira agradável ao Senhor. E então tomo essas palavras de que as minhas muralhas estão sempre diante dele e descanso nele, mesmo quando o mundo parece estar sendo sacudido pela crueldade humana, pela maldade humana, pela arrogância humana, mesmo quando parece que as coisas estão tão anuviadas, confusas para mim, aí eu sei que tem o comandante da nau, que não é surpreendido por nenhuma tempestade em alto mar, está seguro no leme da história. Conta-se a história de uma grande tormenta que visitava uma embarcação cheia de tripulantes, passageiros, e parecia que um barco ia naufragar, e quando todos já estavam jogando seus botes na água, desesperados, mulheres arrancando seus filhos pelos quartos, correndo pelos corredores, desesperadas, largando seus saltos pelo caminho, homens desesperados. Havia uma menina brincando no meio do corredor de um dos dormitórios, brincando, tranquila, serena. E a multidão desesperada correndo para lá e para cá, e alguém, no momento, para e pergunta à menina: menina, você não está com medo? Nós vamos morrer. E ela responde assim, tão docilmente: meu pai está no comando. O pai dela era o capitão do navio. Meu pai está no comando. Por que eu vou ter medo se meu pai está no comando? Deus nos abençoe sempre, irmãos. Deus não muda, nunca, porque Ele é quem é. Nós, sim, precisamos mudar.